Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer uma sequência de 3 pequenos vídeos tratando sobre um tema que tem me chamado a atenção há muito tempo, mas que eu nunca fiz vídeos para o nosso canal. E o tema é o seguinte: como ler textos filosóficos. Então nós vamos ter uma sequência com esses 3 pequenos vídeos explicando como ler um texto filosófico, um texto de filosofia de verdade. Mas a primeira questão é assim: como assim filosofia de verdade? Então deixa eu fazer uma explicação aqui. Todos nós que gostamos de ler, estamos acostumados a ler, por exemplo, textos de literatura. Eu tenho aqui O Crime do Padre Amaro. Eu tenho aqui também, por exemplo, O Primo Basílio. E esses livros são livros de literatura. O que acontece é que nós sentamos, lemos, e nós não temos muita dificuldade em ler um texto assim. Aliás, tem gente que gosta até de ler uma quantidade imensa de livros, porque não são livros que trazem uma dificuldade. Tá tudo bem, ótimo, não temos problema nenhum. Mas quando nós estamos falando de texto filosófico, a gente não está falando de texto literário. Há uma outra questão também. Quando nós estamos falando de texto filosófico, nós estamos falando em fontes primárias, ou seja, livros dos próprios filósofos, dos filósofos, das filósofas, que são livros diferentes daquele tipo de livro que em filosofia nós chamamos de fontes secundárias. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho aqui o livro de François Châtelet, História das Ideias Políticas. Esse livro é um manual do pensamento político. Então nós vamos dizer que esse livro é uma fonte secundária, embora trate de filosofia, não é filosofia de verdade, como eu estou dizendo para vocês. Ou seja, esse livro aqui vai exigir um pouco mais de atenção na leitura do que um livro de literatura, um romance, como nós estamos falando. Eu vou dar outro exemplo para você. Eu tenho aqui o livro Kant, Vida e Obra, do Ernest Cassirer, que saiu pela editora Vozes. Um livro excelente. Ele apresenta um panorama da vida de Kant e apresenta também um panorama das ideias de Kant. Esse livro é um livro excepcional, mas aqui nós estamos diante de um manual, mesmo tendo sido escrito por um grande filósofo. Mas aqui é uma fonte secundária. Vai exigir a atenção da gente? Vai. Mas você vai perceber que esse livro tem como objetivo apresentar uma filosofia. Ainda um outro exemplo. Aqui eu tenho do Eduardo Bittar, Curso de Filosofia Aristotélica. Olha o tamanho do livro. E ele faz o quê? Ele apresenta sobre a vida de Aristóteles e em seguida ele faz um comentário introduzindo o leitor nas obras de Aristóteles. Então, o que eu quero dizer para você é que esse livro é um pouco mais difícil do que, por exemplo, O Crime do Padre Amaro. Mas esses que eu apresentei agora, todos para vocês, esses livros são chamados de literatura secundária, fonte secundária. É muito diferente você ler um livro assim do que você ler, por exemplo, a Metafísica de Aristóteles. Aqui é uma fonte primária. E o que acontece? Enquanto aquele manual tem como que a obrigação de ser claro, sistemático, acessível, o filósofo não tem essa questão. Então a dificuldade que você vai encontrar ao ler um texto filosófico é que nem sempre você vai encontrar, aliás, é muito raro você encontrar um filósofo que tenha transparência na escrita, que escreva de uma forma fácil. Então, não dá, perceba aí a primeira ideia, não dá para imaginar que nós vamos ler no mesmo ritmo um livro de filosofia de verdade, fonte primária, com a mesma velocidade que nós vamos ler um comentário ou um romance. Isso faz a gente pensar o seguinte: eu gostava de dizer isso para os meus alunos, e aí eu vou mandar um abraço para todos os meus queridos alunos. Existem livros que nós vamos ler na poltrona. São aqueles livros que nós vamos ler para entretenimento, para um momento de lazer. E há livros que nós vamos ler na escrivaninha, na mesa, à mesa, marcando. Então, assim, esse livro aqui é muito mais exigente. Com o livro de literatura acontece uma coisa engraçada. Você lê uma vez,
talvez leia duas, mas você não fica repetindo essas leituras. Quando você lê O Crime do Padre Amaro, talvez anos depois você volte a ler. Mas o que vai acontecer, muito provavelmente, é que quando você pegar um livro como a Metafísica de Aristóteles, ou então, um outro exemplo aqui, A Crítica da Razão Pura de Kant, que é um livro de filosofia, você vai sentir como se você estivesse escalando o Everest. Então é evidente que você vai fazer um esforço maior, que você vai enfrentar frases, parágrafos, páginas inteiras que você não vai entender. Isso é normal, porque um livro de filosofia, ele exige que você volte a lê-lo muitas vezes. Deixa eu contar algumas questões da minha experiência. Por exemplo, aqui eu tenho o livro A República de Platão. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Pronto, está aqui. Durante 5 anos, eu li esse livro todo ano. Então, todo ano eu pegava esse livro e começava a ler. E eu li 5 vezes seguidas. Mas na minha vida eu já devo ter lido esse livro umas 8 vezes. E eu confesso a você que comecei a ler de novo recentemente, tá vendo? Todo marcadinho, ele está todo marcadinho. No próximo vídeo nós vamos explicar como marcar a leitura de um texto filosófico. Então eu vou explicar 3 ideias de como fazer a marcação, para que você marque corretamente. Então, e você vai melhorar a sua leitura. E o que acontece? Eu li umas 8 vezes. Eu li durante 5 anos. Cada ano eu começava o ano lendo A República de Platão. Tem vídeos no nosso canal sobre a República de Platão. Mas eu confesso a você que cada vez que eu volto, há questões que ainda não entendi. A diferença de um livro de filosofia para um livro de literatura ou de um manual é que necessariamente você tem que voltar ao texto. Então, perceba, há livros que têm um ritmo de leitura. Há livros que você não pode fazer com o mesmo ritmo. Você vai ler uma página várias vezes e não vai entender. E isso é normal, porque um filósofo, ele não está apenas explicando uma certa doutrina filosófica ou uma certa ideia filosófica. Um filósofo, ele está explicando uma forma de pensar. E para você adentrar nessa floresta de conceitos, você tem que ter muita paciência. Então a primeira questão é, perceba que há uma diferença entre manuais de filosofia, literatura secundária, e livros de filosofia de verdade, literatura primária. Então, quando você se dedica a ler filosofia, é evidente que você vai ler literatura secundária, literatura primária, mas saiba, o verdadeiro Everest é conhecer um texto filosófico, literatura primária. Outra coisa, professor, como eu devo entrar na filosofia? Entre pelas portas da filosofia. E as portas da filosofia são os filósofos. São justamente aquele conjunto de obras que nós chamamos literatura primária. Mas, professor, eu vou passar muito tempo lendo isso e não vou entender. Então, os gregos diziam que as coisas belas são as mais difíceis. Mas eu vou dizer uma coisa para você, não tenha receio disso. Eu tenho um outro livro aqui que eu gostaria de mostrar para dar esse exemplo e concluir. Eu comecei a estudar Eric Weil, com esse livrinho aqui, Logique de la Philosophie. Eu comecei a estudar no ano 2001. Todo marcadinho aqui. Na verdade, esse é o segundo exemplar. O primeiro foi destruído de tanto que eu li. Eu tenho essa versão em francês e tenho essa versão em português. Eu leio Eric Weil há mais de 20 anos. E eu confesso que na última vez que eu li esse livro, pela última vez, eu passei mais ou menos 3 anos lendo o livro. E não é porque eu estava lendo devagar e deixava de lado. Não, eu estava lendo, relendo, até entender. Então a primeira questão, para ler textos de filosofia, nós precisamos de tempo. Bom, nos próximos vídeos eu vou te dar estratégias para ler textos de filosofia. Eu vou te ensinar, por exemplo, a fazer corretamente a marcação de um texto assim, um texto que vai exigir de você. Vou terminar
citando, repetindo aquela frase: as coisas belas são as mais difíceis. Então, para entrar na filosofia, a porta são realmente, ou as portas são realmente os filósofos. E aí sim, você vai entender o que é aprender a pensar filosoficamente. Nós nos vemos no próximo vídeo. Deixa aí seu comentário, qual livro você está lendo, se inscreva no canal e manda para um monte de gente. Um abraço, pessoal, até a próxima.